Saudações para todos que acompanham o meu canal. Vou falar de um assunto que, pelo menos para mim, ele despertava uma certa curiosidade assim que eu comecei a estudar o BGP mais a fundo, que são as formas de você sumarizar redes no BGP. Então a gente tem duas formas principais, através do comando network, velho conhecido nosso, e o comando aggregate address, que é um comando especificamente para essa função. Então surge a pergunta, o que usar, né? Qual comando seria o melhor para obter aí a sumarização ou agregação no BGP? Então vamos analisar a situação utilizando essa topologia aqui, uma velha conhecida aí para alguns. Então, percebam que no AS48 a gente tem uma série de redes contíguas penduradas atrás dos roteadores, o que sugere bastante a agregação. Então, minha ideia vai ser a seguinte: eu vou agregar utilizando o comando network do lado de Jack, e do lado de Benjamin eu vou usar o comando aggregate address. E dessa forma a gente vai conseguir comparar os comandos com mais propriedade. Então eu vou aqui em Jack. Essa é a configuração do BGP de Jack. Então, reparem que ele está anunciando as 4 redes específicas, /20. E temos uma vizinhança externa e uma vizinhança interna. Aqui a gente tem uma rota para alcançar as redes que ficam atrás de Benjamin. Ou seja, é aquela questão de você prover total conectividade interna no meu AS antes de partir para o BGP. E você pode escolher um protocolo de roteamento ou optar pelas rotas estáticas. No caso, a gente usou uma rota estática. Vamos a lock, dar uma olhada. Um AS externo. Vamos olhar a tabela BGP dele. Olha só, pessoal. Uma série de redes 150.10/20. Então é muita rede que a gente jogou para o resto do mundo. A ideia, então, é a gente sumarizar todos esses prefixos em um apenas. Então a gente vai criar um prefixo agregado, como aqui um /20, se a gente juntar 2 vira um /19, juntando 4 vira um /18, juntando os 8 fica um /17. Então a rede que a gente vai agregar vai ser 150.10.0.0/17. É isso que a gente deve mandar para o mundo. É isso que o mundo deve enxergar de nós. Então vamos iniciar. Em Jack, vamos anunciar o prefixo agregado 150.10.0.0, máscara 255, 128.0, que é o nosso /17. E a gente tem que parar de anunciar as redes específicas. Máscara /20. Então 150.10, 150.10.16, 150.10.32 e 150.10.48. Tá aqui. Temos apenas um anúncio agora. Vou dar aqui um clear IP BGP asterisco soft. E agora eu vou dar o comando show IP BGP neighbor 172.16.0.1 advertised routes, ou seja, as rotas que eu anuncio para esse endereço aqui que é lock.
Vejam que eu estou mandando apenas os prefixos específicos. E a rede de Jacob, que a gente está, no caso aqui, a gente está seguindo como S de trânsito. Mas isso não vem ao caso no momento. Então, a gente não conseguiu anunciar o nosso prefixo sumarizado. Por quê? Surge a pergunta. E a razão é que o comando network que a gente utilizou, ele apresenta uma restrição. Que restrição é essa? O anúncio ele só vai ser enviado se existir na tabela de roteamento uma rota para o destino que se deseja anunciar com a máscara exatamente do mesmo tamanho. A gente quer anunciar essa rede aqui. Então, em suma, qual que é a condição do BGP? É preciso que exista uma rota na minha tabela, na minha tabela de roteamento para essa rede com essa máscara especificamente. Então, aqui em Jack, vamos conferir a tabela de roteamento. Existe alguma entrada para 150.10.00/17? E a gente percebe que não existe. E como não existe, o BGP ele não vai aceitar esse anúncio. Então, eu vou precisar criar essa rota manualmente. IP route 150.10.0.0 255.255 128.0. Eu vou apontar para a interface no zero. Interface no zero é aquela interface que você manda para descartar um pacote. Está aqui a rota criada. Pô, Vitor, você vai encaminhar os pacotes para a interface no zero? Isso aí não vai causar problema, não vai te dar buraco negro, falta de conectividade? Não teremos problemas, porque o fato é que nós já existem rotas para redes mais específicas que vão garantir a nossa conectividade. Por exemplo, esses /20 aqui. Então a gente não vai ter problema de conectividade. Essa rota que eu acabei de criar, ela não tem o intuito de conectividade, mas sim satisfazer os egos do BGP. Se fosse por a conectividade, eu não estaria encaminhando para do zero, né? Obviamente. Mas a ideia então é que essa rota nunca seja consultada pelo roteador. Ela é apenas para satisfazer mesmo o requisito do BGP, de existir essa rota com a máscara exatamente igual. Então, tenham em mente isso. Percebam que o requisito aqui não é alcançabilidade. Não preciso pingar essa rede. É preciso que exista uma rota para essa rede apenas. Então, é realmente um capricho do BGP. Ao mesmo tempo que é um tipo de mecanismo de segurança, essa questão da rota, com o intuito de evitar que se anuncie uma rede no BGP sem que o roteador tenha uma rota para esse destino. O problema, pessoal, é que o BGP ele não é exigente nesse mecanismo. Não é exigente com essa rota. Então acaba sendo uma coisa ruim, né, pessoal? Porque o BGP ele meio que determina uma restrição que a princípio é para se resguardar, mas é um mecanismo facilmente burlável. Então acaba que é uma espécie, vamos dizer, de burocracia adicional, no sentido que me faz ter que criar essas rotas estáticas chatas aí, mas com praticamente nenhum ganho real, né, em termos de segurança. Mas vamos voltar aqui ao nosso caso. Então criamos a rota. Vou dar um clipe BGP por via das dúvidas. E vamos conferir a tabela de lock agora. Olha só, pessoal, está com menos rotas agora. Existem algumas redes específicas, ou seja, umas redes /20, só que essas redes não são de Jack, elas são de Benjamin. E estão sendo aprendidas via IBGP aqui por Jack, e o Jack está repassando para o lock. E temos aqui o nosso prefixo agregado. Bacana. Geramos aqui. Agora vamos resolver esse problema aqui, essas redes que vazaram. Vamos usar a segunda solução, aqui do lado de Benjamin, que é o comando aggregate address.
No modo de configuração BGP, eu vou dar um aggregate address 150.10.0.0, a máscara 255.255.128.0, e no caso eu vou usar a cláusula summary only. Beleza. Vamos dar um route refresh. Feito. Vamos olhar a tabela BGP. Primeiro de lock, né? Olha só, pessoal, que bacana. Agora temos apenas o prefixo agregado. Um recebido via Jacob, AS2342, e a outra diretamente aqui com a vizinhança com o Jack. Show IP BGP 150.10.0.0/17, informações mais específicas. Então a gente tem as duas rotas aqui. Vou olhar aqui em Jack. Show IP BGP. Também só o agregado. Consigo pingar as redes 150.10.64.1, por exemplo. Pingo. Show IP BGP 150.10.0.0. Tá aqui as duas rotas. Então, pessoal, a gente conseguiu agregar. E percebam que com o Benjamin, a gente não precisou se preocupar com aquela maldita rota estática, né? Então, olhando a configuração, a gente tem aqui os anúncios específicos, o aggregate, e aqui a gente só tem uma rota estática apontando para essas redes aqui. Mas a gente não precisou criar uma rota relativa a esse bloco de endereços aqui. Ou seja, o aggregate address ele não tem o requisito da rota estática. Bacana. Já é uma vantagem do aggregate. A gente não precisa se preocupar com essa rota. Mas beleza, o aggregate, será que eu posso agregar o que eu quiser? Não tem nenhuma restrição? Então vamos tentar agregar alguma rota para a gente tentar e tirar conhecimento. Então, por exemplo, vamos tentar agregar uma rota que nem existe na nossa tabela de roteamento. Então, por exemplo, vou tentar agregar em vez de 150.10, a rede 15.10. E agora eu vou dar um do show IP BGP neighbor 192.168.0.1 rotas anunciadas, que é justamente as redes anunciadas para Jacob. Percebam que eu estou anunciando apenas a rede 4815, que é a rede de lock, e o agregado 150.10. Não tem rede 15.10. Então, meu aggregate não aceitou essa rede. Então, eu não consigo agregar uma rota que nem exista na minha tabela de roteamento. Mas, por exemplo, vamos tentar agregar essa rede aqui, então, 4815, que é uma rede que existe na minha tabela BGP. Então, aggregate address, vou botar aqui uma máscara /16 e vou dizer que vou anunciar a rede 48, né, que seria o /16 disso aqui. Beleza. Vamos checar aqui se estou enviando essa informação para Jacob. Olha só, pessoal. Estou enviando o /16. Reparem que antes eu enviava o 4815/24. Agora eu só estou enviando o /16. Olha só, eu tenho uma rede
4815.0 e uma rede que eu acabei de agregar. E reparem na gravidade da coisa. Essa rede aqui, que eu estou recebendo de lock, ela foi suprimida. Olha o Szinho aqui. O Szinho é de suppress. Justamente por causa da cláusula summary only. Eu somando o agregado. As específicas eu suprimo. Então estou mandando para frente apenas a rede 48. Que é uma rede que não é nem minha, né? Mas sai como se fosse minha. Olha só, interna. Se eu for aqui em Jacob, o que acontece? Olha só, existe a rede certa, que é a 4815 de lock, mas existe uma rede 480/16, que é a que eu agreguei. E ela tem como origem ó, o AS48. Então, lições. Eu não consegui agregar uma rede que não existia na minha tabela de roteamento. Uma rede que existia na minha tabela BGP, eu consegui agregar. Eu tinha um prefixo mais específico /20, consegui gerar um agregado /16. Eu posso também fazer o teste de tentar agregar, por exemplo, uma rede diretamente conectada. Então, 192.168.0.0 máscara /16. Agreguei. Vamos ver se ele está enviando essa informação. Ó, ele não envia. Ele não aceitou o meu anúncio da minha interface diretamente conectada. Justamente porque ela não está na minha tabela BGP, né? Olha só, não existe nenhuma entrada de 192.168. Embora seja uma interface conectada, diretamente conectada. Então, qual é o requisito, pessoal, para o aggregate funcionar? É preciso que exista na minha tabela BGP pelo menos uma rede mais específica. Eu preciso saber chegar pelo menos em uma rede. Então, por exemplo, eu dou um show IP BGP. Eu posso agregar qualquer rede que estão listadas aqui. Tá certo? Esse é o requisito. Ah, mas é uma interface diretamente conectada. Eu sei chegar. Beleza. Então, você vai ter que jogar para o BGP primeiro para depois conseguir agregar. De qualquer forma, é algo menos restritivo que o comando network, né, pessoal? Que lembra que a gente tinha que ter uma rota na minha tabela de roteamento com uma máscara exatamente igual. O aggregate não impõe isso, que existe uma rota com a máscara igual na tabela de roteamento. Ele fala que eu preciso saber chegar para uma rede mais específica através do BGP. Esse é o requisito. Agora, a gente também viu uma das consequências do aggregate, que é o que? Quando você gera um prefixo agregado, ele pode ter informações dos atributos da rota original perdidas ou alteradas essas informações. Ficou claro aqui, nesse caso aqui em Jacob. Eu gerei um agregado relativo a um outro AS, e aí o que aconteceu? Em Jacob ele está enxergando essa rede como se pertencesse ao AS 48. Quando na verdade ele pertence ao AS 1516. Porque eu agreguei aqui, é como se a rede estivesse nascendo de novo aqui. Então, muito cuidado com a agregação. Isso pode dar problemas aí de conectividade. É uma consequência da utilização do aggregate. Mas beleza, vamos olhar aqui a apresentação aqui das rotas. Por exemplo, em Jack. A gente viu aqui no show IP BGP, com relação ao prefixo agregado, que ele tem duas opções. Ele tem a opção gerada por 10002, que é Benjamin, e a opção gerada por ele mesmo. Olha o 0000. Tá aqui. Então é uma rede gerada localmente. Lembra que a saída do show IP BGP, ela sempre lista as rotas por origem cronológica, da mais nova para a mais antiga, para a mais estável. Então, muitas das vezes a rota melhor vai ser a última. E nesse caso é o que ocorre. Então, a rede que foi escolhida pelo BGP foi a gerada localmente via comando network. Agora, por que ela foi escolhida como melhor?
Foi porque ela é comando network e a outra é um agregado? Não, não é, pessoal. Lembre-se do algoritmo de decisão do BGP. Tá aqui, ó. Você tem aqui os critérios e aí ele utiliza o terceiro critério, que é o quê? Redes geradas localmente têm preferência sobre as demais. E aí, o mérito se é network, se é aggregate, não, você não considera. Apenas para desempate. Então, se for duas redes geradas localmente, aí sim você vai ter um desempate. Ou seja, o network vai ter precedência sobre o redistribute, que vai ter precedência sobre o aggregate. Certo? Uma diferença que a gente pode ver aqui também é a apresentação da rota, né? Percebam que o agregado ele tem alguns atributos a mais. Então você tem o atributo atomic aggregate. Isso quer dizer que essa rota ela foi gerada a partir de um prefixo mais específico. Então essa rota aqui é uma rota agregada. E você tem também o atributo aggregator, que determina quem foi que gerou esse prefixo agregado, esse agregado atômico. Então ele dá o router ID de quem fez a agregação. E também menciona a que AS ele pertence. No caso aqui, ó, o AS48, que foi o Benjamin, 150.10.112.1, a maior loopback dele, que é o router ID. Então, a gente não tem uma diferença prática com relação ao poder decisório do BGP. Mas a gente pode afirmar que a solução com o aggregate, ela dá mais, que palavra que eu posso usar? Rastreabilidade com relação ao ato de agregar. É como numa compra, né, que você pode comprar com ou sem nota fiscal. O resultado final vai ser o mesmo. Se o produto muitas vezes é o mesmo. Talvez por um preço maior ou menor, de acordo com o grau de formalidade. Mas na compra com nota você tem uma maior formalidade, o processo está mais documentado, vamos dizer assim. Então, quando você encontra uma rede na internet gerada através de comando network, quando você olha isoladamente, você pode não ter certeza se esse prefixo é ou não uma sumarização de algo mais específico. A menos que você encontre outras entradas em sua tabela de roteamento que sugira que esse processo ocorreu. Com o aggregate address, tudo fica mais explicitado. Né? Tá aqui, ó, existe um atributo dizendo, ó, essa rota aqui é um agregado atômico. Ela foi gerada a partir de um prefixo mais específico. Então, pode ser visto como uma vantagem, né, do aggregate. Tá mais documentado. Mas eu não vejo dessa forma. Beleza, então a gente viu aqui algumas diferenças, algumas características. Aí eu pergunto para vocês, e se em Benjamin, não, se em Jack, por exemplo, eu além de configurar o meu agregado utilizando um comando network, eu utilizar também um aggregate. Está aqui o network. O que acontece se eu usar o comando aggregate junto com network? Então vamos ver na prática. Aggregate address 150.10.0.0, máscara 255.255.128.0, summary only. Vamos consultar a tabela BGP. Tá aí, 150.10.0.0. A rota não apareceu ainda.
Ah, não estou anunciando, não deu certo o meu agregado. O meu aggregates. Por quê, né? Porque na minha tabela BGP não existe um prefixo mais específico. Olha só. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar pelo menos um deles aqui. Então, vamos lá. Rota BGP 48. Vou dar aqui um network 150.10.0.0 mask 255.255. No caso aqui vai ser 240.0. Beleza. Ah, aqui, pessoal. Agora sim eu tô com 3 entradas. Beleza. Era o que eu queria. Vamos analisar. Olha só, pessoal. Agora eu tô com 3 opções. Eu tenho... A melhor continua sendo a gerada via comando network, que por acaso é a mais antiga. Vejam que ela está abaixo aqui. E você tem outras duas, olha. Você tem os dois agregados atômicos, né? Ou seja, redes geradas através do comando aggregates. Uma foi gerada localmente, foi a última, a mais nova, por isso está em cima, e uma gerada por Benjamin. No caso, entre essas duas aqui, essa rota gerada localmente vai ganhar, tá certo? Porém, essa competição aqui é indiferente para a gente porque essa rota aqui continua sendo a melhor, pelo fato de ter sido gerada localmente e ser a mais estável. Agora, se eu for aqui em Benjamin, olha só, a rota local continua ganhando o agregado atômico. De Jack ele recebe apenas a rede do network, gerada via network, mas aqui essa aqui ganha. Se eu for em Jacob, por exemplo, ou lock, vamos lá em lock. Olha só, pessoal. Em lock ele recebe, tem duas opções para essa rede. Uma via Jacob, e aí essa rede aqui é um agregado atômico, porque é uma rede aprendida de Benjamin, que gera apenas o agregado atômico. E você tem a melhor rota via Jack, que é via comando network. Então, aqui, no caso, ele ganha no número de saltos de AS. Né? Lembre-se. ASPF. São redes que não foram geradas externamente, vai para o ASPF e aí desempata. Isso em lock. Em Jacob, o que vai acontecer? Olha só. Você tem a rede gerada via comando network, que foi aprendida via lock. E você tem a rede aprendida via Benjamin, através dessa vizinhança, que é um agregado atômico, que foi escolhido como a melhor rota. Também pelo critério de menor número de saltos. Então, se você tem duas redes geradas localmente, a que vai prevalecer é o comando network. Perceba aqui em Jack, você tem duas redes geradas localmente, né? E essa rede aqui é gerada via comando network, essa aqui é gerada via comando aggregate others. E prevaleceu o comando network.
se eu der um clear IPBGP, derrubar, para todas as redes para todas as redes terem a mesma idade, a mesma estabilidade, a gente vai ver que ainda assim o network vai prevalecer. Tá aí, pessoal. Melhor rede a via comando network. Os dois agregados atômicos perdem. Então, numa disputa network e aggregates, o network tem precedência. Mas lembre-se, essa comparação só acontece quando você está comparando duas redes geradas localmente, que é esse caso aqui. Então, quando você chega no terceiro critério, se você tiver duas redes geradas localmente, aí sim ele vai levar em conta o network ou o aggregate. Do contrário, o BGP não entra no mérito desse fato aqui, da origem da rota. Ele vai olhar esses atributos puramente. Então, eu acho que os comandos são, de certa forma, semelhantes. Eu não vejo uma grande vantagem em um ou no outro, certo? Então, é muito a escolha pessoal de cada um, a preferência pessoal que vocês preferirem. Se você não tem saco para criar aquela rota estática que o comando network pede, use o aggregate address. Agora, lembre-se que para você poder usar o aggregate address, é preciso que no BGP exista pelo menos uma rede mais específica no seu BGP. A gente viu isso no Jack aqui, quando a gente tentou dar o aggregate, e a gente não tinha nenhuma rede mais específica. A gente teve que criar pelo menos um anúncio aqui dessas redes. Então, os dois têm restrições. Eu acho que do network é um pouquinho maior, mas é aquela coisa, é criar a rota estática apontando aí para no zero, você resolve o problema. Então é isso, pessoal. Deixem aí suas dúvidas nos comentários, se tiverem dúvidas. E valeu aí pela audiência. Um abraço a todos. Valeu.